Olá, eu sou o Dr. Felipe Spício e hoje vamos abordar a técnica de aplicação dos fios de PDO, mais em específico os fios iBag, que são fios que são destinados para a região de flacidez de pálpebra inferior. Aqui nós temos uma paciente jovem, de aproximadamente 30 anos, que nos procurou para que nós fizéssemos uma melhora em relação à parte da flacidez que incomoda em região de pálpebra inferior. Pois bem, avaliamos, e só para reforçarmos, nós verificamos aqui que na região de pálpebra inferior existe de fato uma flacidez tissular, que é ocasionada de fato pelo processo de envelhecimento natural. E aqui nós vamos reavaliar novamente para mostrar para vocês como é que nós podemos fazer o processo de avaliação, demonstrando de fato que o paciente tem uma flacidez tissular de pálpebra, que consiste basicamente a gente friccionar a área por aproximadamente de 3 a 5 segundos, para a gente verificar de fato se o paciente tem a flacidez. Então notem aqui que quando nós friccionamos a área e seguramos aproximadamente de 3 a 5 segundos e soltamos, nós verificamos que esse tecido ele tem um retorno mais lentificado, que significa de fato que esse paciente tem uma flacidez tissular de região de pálpebra inferior. Lembrando ainda que quando nós temos ainda o processo de envelhecimento, também existe a formação da região pálpebra malar, que nada mais é uma olheira, e aqui tem a associação da flacidez. Pois bem, iniciamos aqui no primeiro momento com a colocação dos fios de PDO, mais específicos os fios iBag, que são fios que são destinados sim para a flacidez de pálpebra. Por que nós trabalhamos nesse formato aqui, colocando os fios de PDO num primeiro momento? Se o paciente aqui de fato nos procurássemos para que fizéssemos o preenchimento, é um paciente que não tem ainda uma abordagem para que a gente faça um preenchimento nesse local pelo fato de ter aí a flacidez tissular de região de pálpebra, que isso poderia ocasionar aqui uma formação de bolsa. Se nós superficializarmos o produto, colocando o preenchimento, a gente pode ter algumas reações que são esperadas e de fato aqui a gente vai causar uma leve frustração do paciente. Então é o tipo de paciente no qual tem o perfil inicial para que nós façamos aqui primariamente os fios de PDO para estímulo de colágeno. Lembrando que quando nós colocamos os fios de PDO em região de pálpebra, lembramos que os fios são quantidade dependentes. O que significa isso? Que quanto mais colocarmos os fios, mais nós vamos bioestimular, ok? Então aqui nós vamos colocar o fio iBag, como demonstro aqui para vocês. Então aqui nós temos um fio iBag que nada mais é do que um fio liso. Os fios lisos basicamente são destinados para bioestimulação de colágeno, só fazendo um recordatório. Existem regiões no qual nós não podemos aplicar propriamente dito os bioestimuladores, como em região de pálpebra inferior, pálpebra superior, em região glabelar, enfim. Então nós temos como artifício de manuseio os fios de PDO. Então aqui, como eu demonstro para vocês, nós temos o fio de PDO simples, que é o mono, que na verdade ele é um fio canulado, é um fio basicamente destinado para a região de pálpebra. Lembrando também que no caso, não o caso dela, mas existem pacientes que têm aquele acúmulo de gordura em região de pálpebra inferior. Também esse fio de PDO ele ajuda no processo de retração adipositária, então ele diminui um pouco uma gordurinha que está em região de pálpebra. Pois bem, então aqui demonstrando o fio para vocês, como vocês estão verificando, que é um fio liso, basicamente para bioestimulação. Isso, eu consegui aproximar. Pode continuar. Aqui então temos o fio de PDO, que é o fio liso, que ele é um fio propriamente para a parte de bioestimulação. Relembrando também que o fio iBag ele ajuda no processo de retração adipositária, são aqueles pacientes que têm aquela gordura em região de pálpebra inferior. Mas aqui no caso nós temos a nossa paciente que não nos procurou para esse sim, para tratamento de bioestimulação e como dito anteriormente, é uma região no qual eu não posso aplicar os bioestimuladores de colágeno, ou seja, substâncias altamente inflamatórias. Então como alternativa, nós temos aqui o fio iBag. Então, no primeiro momento, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos higienizar a área desta nossa paciente, então nós vamos aplicar na região de pálpebra de ambos os lados. Então, vamos higienizar, primeiramente, vamos começar aqui do lado direito da nossa paciente. O que nós vamos fazer no primeiro momento? Eu sempre oriento para que vocês, de fato, delimitem a área no qual a gente vai colocar o nosso fio de PDO, ou seja, aqui mais específico na região de calha lacrimal, ou seja, nosso ponto de segurança. Como eu demonstrei para vocês, aqui a gente tem o tamanho do fio, o calibre do fio, enfim, a gente tem o tamanho do device, como vocês viram anteriormente. O que nós fazemos? Nós medimos o fio, até onde nós vamos de fato colocá-lo para que a gente consiga aí gerar um processo de bioestimulação. Então, o que eu costumeiramente faço? Delimito a área no qual nós vamos aplicar, eu faço a medição, ou seja, qual que é o ponto final que eu vou inserir essa minha cânula,
porque se vai fazer necessário a abertura de um pertuito, ok? Então, o que é nada mais o pertuito? O pertuito, por nós trabalharmos com cânula, se faz necessário a aplicação de um anestésico local na técnica intradérmica para que a gente forme uma pápulazinha, para que a gente faça a abertura desse pertuito para que introduzirmos essa cânula, ok? Se fosse agulha, não se fazia necessário fazer o pertuito. Portanto, como é uma cânula, nós precisamos fazer o botão anestésico e a introdução deste fio, né, com a abertura do nosso pertuito, como nós vamos demonstrar adiante para vocês. Então, como fizemos aqui a medição, a gente vai aplicar, nós podemos aplicar bem como na forma linear, no qual aqui nós vamos fazer na região de pálpebra, que é onde de fato essa nossa paciente ela tem uma flacidez tissular, e aqui eu vou fazer como se fosse um lequezinho, que eu vou pegar aqui, ó, mais de uma região. Então eu vou pegar a parte mais superior, a parte média e a parte mais inferior da região de pálpebra da nossa paciente, que é de fato aqui onde ela tem, ó, a nossa flacidez. E como eu falei para vocês, nós estamos delimitando essa área, ou seja, até onde nós vamos introduzir a cânula, e aqui nós vamos fazer aqui um botãozinho anestésico. Uma dica para vocês, sempre verifique aqui, ó, nesta região de pálpebra, porque é uma região extremamente vascularizada. Se o paciente tem um vasinho, se o vasinho é mais superficial, para de fato a gente não gerar nenhum hematoma. Pois bem, delimitamos a área no qual nós vamos fazer a aplicação aqui dos nossos fios de PDO. Então, no primeiro momento, nós vamos fazer o que falamos anteriormente para vocês, o botão anestésico. O botão anestésico, a gente pode fazer aproximadamente de 0,1 a 0,2 ml de lidocaína. Então, ó, relembrando que o anestésico ele dá uma ardida, então nós falamos para o paciente que ele vai dar uma leve ardida, tá? No processo de aplicação. Eu gosto de dar uma retração de pele e gosto de vir bem somente o bisel, ó, levemente fazendo uma papulazinha, ó lá, subi uma papulazinha. Fiz a papulazinha, dou uma leve massageada, justamente para ele ter uma migração maior ali de áreas no qual nós vamos delimitar. Então fizemos aqui a papulazinha, de fato, como eu falei anteriormente para vocês, que se faz necessário para que a gente faça essa pápula, porque nós vamos abrir um pertuito, porque o fio que nós temos de fato ele é canulado. Relembrando também que esses fios canulados eles são muito bons para a região de pálpebra, como eu falei anteriormente, porque é uma região muito vascularizada, uma região muito sensível e, consequentemente, a gente corre o menor risco para que a gente tenha alguma intercorrência. Então, fizemos aí o botão anestésico. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos abrir o pertuito. Eu não gosto de usar uma agulha com calibre muito grande, então aqui eu estou usando uma agulha 25x8, já é mais que suficiente, não se faz necessário uma 30x8, uma 40x12. Aqui, por ser uma área extremamente sensível e delicada, nós vamos usar uma agulha de menor calibre, 25x8. Como eu falei para vocês, nós podemos aqui dar uma retração. Se vocês quiserem também fazer uma papulazinha para abrir o pertuito, também não há problema algum. Então eu puxei um pouquinho, ó, vou fazer uma leve retração. Senti um vazio, pumba, já abriu. Não se faz necessário ficar rosqueando, não se faz necessário ficar colocando muita força para a abertura desse pertuito, porque, como eu falei anteriormente, é uma região extremamente sensível. Como eu falei, abrimos aí a nossa região do pertuito. O que nós vamos fazer? Muito cuidado quando vocês forem abrir os fios de PDO, porque se vocês abrirem com muita força e não abrir de uma forma muito cuidadosa, o fio pode sair aqui do nosso device e a gente pode vir a perder o fio. Então aqui vocês veem que tem a borrachinha, que é justamente o limitador, e aqui nós temos aqui a cânula. Tá? Aqui a gente tem uma cânula que é 30G, então vocês notem que é uma cânula bem fininha, como eu falei, bem segura, e nós temos aqui um fio, como vocês veem aqui, que é o fio liso, que é o fio mono, que é somente para bioestimulação de colágeno. Tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte, puxamos um pouquinho. Então, como nós estávamos abordando, nós fizemos então a abertura do pertuito, e agora nós vamos introduzir o fio, ó. O fio eu vou subindo, vou descendo, vou subindo, vou descendo, vou subindo, vou descendo, para justamente saber se eu estou no plano certo. Olha só, a gente verifica que a gente não está nem no plano profundo, nem no plano muito superficial. Então aqui nós introduzimos o fio de PDO, então aqui onde nós delimitamos a área, o que nós fazemos? Seguramos a pontinha aí, ó, saímos puxando o nosso fio. Então notem aqui, ó, como o fio ele já foi colocado na região de pálpebra, de fato onde o paciente tem a flacidez tissular.
Lembrando, só reforçando novamente, o fio ele é quantidade dependente, ou seja, quanto mais fios colocamos, melhor aí o processo de bioestimulação. Se chegarem e perguntarem assim para vocês, depois de quanto tempo que eu posso chegar e colocar novamente um fio? O que eu abordo com vocês e minha humilde sugestão é que vocês reavaliem os pacientes de vocês a cada 3 meses. Então, avaliem os pacientes a cada 3 meses para colocar novamente o fio para saber se de fato ele tem a indicação de fazer um preenchimento. Então, aqui novamente, podemos entrar a 30 graus, podemos entrar a 30 graus, podemos fazer também um pregueado, e podemos ir rosqueando, como eu falei para vocês, ele é fininho, então ele tende, a entortar um pouquinho. Se vocês tiverem dificuldade, pode tirar um pouquinho o fio, volta para fora, e vai colocando, A gente vai subindo, vai descendo, subindo e descendo. Segura a pontinha e sai, rosqueando, tá? Depois que vocês introduzirem os fios, vocês vão fazer o seguinte. A gente pode puxar essa região de pálpebra e colocamos aqui, o fio um pouquinho para dentro. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós estamos puxando, estamos trazendo a cânula para fora, no qual a gente colocou o fio já na região de pálpebra, pode correr o risco sim desse fio ele sair um pouco. E não é isso que nós queremos. Esse fio ele vai sair se nós superficializarmos, se nós não respeitarmos o plano de aplicação. Então, nós precisamos fazer desse formato para que o fio, de fato, ele siga aqui o plano de aplicação. Então, notem aqui, como nós colocamos na região de pálpebra inferior, e notem aqui como ele não está superficializado, verifiquem aqui como o paciente ele não vai ficar com nenhum tipo de hematoma, e nós devemos abordar o paciente que existe um processo de bioestimulação, no qual esse fio ele tende a bioestimular no prazo de 45 até 60 dias, e 90 dias nós reavaliamos aí os nossos pacientes, para que de fato aqui a gente veja se existe a necessidade de colocarmos um fio, para que nós podemos aí fazer os nossos preenchimentos. Por hoje é só, obrigado.